Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. A partir do verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, está aqui na projeção, você pode acompanhar. Capítulo 15, a partir do verso 11. Só para eu saber, quantos amigos estão nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém aqui? Levanta sua mão onde você estiver. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Mais alguém? Levanta a mão bem alto. Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que está perto dessas pessoas, dê as boas-vindas, cumprimente. Uma alegria grande ter vocês aqui conosco. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Vamos orar. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra, que é viva e eficaz, que ela possa transmitir a tua vida, possa falar ao nosso coração nessa noite. Unja os nossos ouvidos, unja os meus lábios para falar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A parábola pode nos trazer lições valiosas sobre família, mas o seu principal ensinamento se refere ao reino de Deus. Todas as vezes que lemos essa parábola, é uma parábola muito conhecida, nós extraímos muitas lições, e lições para serem colocadas em prática na vida familiar, né? A gente vê nessa parábola uma ênfase à graça, ao perdão, né? A gente percebe nessa parábola a importância de estar sempre aberto para a reconciliação.
Tantos princípios, tantos ensinamentos podem ser extraídos e aplicados na vida familiar. Mas eu quero focar nessa noite em relação ao reino de Deus. Eu quero me ater ao que essa palavra ensina a respeito do reino de Deus. O pai dessa parábola representa a pessoa de Deus. O filho pródigo e seu irmão são retratos de pessoas como eu e você. E a casa do pai é a sua igreja ou o seu reino. É muito interessante isso, porque nós podemos nos identificar tanto com o filho pródigo, quanto com o outro filho que permaneceu na casa, mas que não entendeu a graça, o amor, o favor do pai em relação ao irmão que havia feito tanta besteira, né? Desperdiçado tanta coisa, e agora retornava e era recebido com tanta graça e com tanto amor. Eu quero tirar alguns ensinamentos, eu quero fazer algumas considerações a respeito dessa parábola. E a primeira consideração que eu quero fazer é que o filho pródigo tinha tudo o que necessitava, mas mesmo assim estava insatisfeito. A casa do pai é o reino de Deus, a casa do pai é a igreja. Esse filho, ele tinha tudo o que ele precisava, mas mesmo assim ele se encontrava insatisfeito. Ele concluiu que a vida na casa do pai não satisfazia. Ele queria liberdade, ele queria ser feliz, por isso ele foi para o mundo. As coisas que a casa do pai oferecia para ele não eram suficientes. Ele queria mais, ele queria se aventurar, ele queria experimentar coisas novas. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa noite, que a verdadeira liberdade não está em fazer o que dá na cabeça. A verdadeira liberdade está em poder fazer aquilo que é certo. Amém? Porque muitas pessoas pensam que têm liberdade, mas elas não conseguem deixar de fazer algumas coisas que fazem. Pessoas que não conseguem parar de fumar, pessoas que não conseguem parar de beber, pessoas que não conseguem deixar de trair o seu cônjuge, e pensa que tem liberdade. Não tem liberdade. Está vivendo debaixo de um jugo, de um domínio espiritual. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 34, o mesmo Jesus diz: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E no versículo 35, Jesus diz: o escravo não fica em casa para sempre, mas o filho sim. A concepção de liberdade que as pessoas têm não é uma concepção verdadeira. Jesus diz que a verdade está em conhecê-lo. Conhecereis a verdade vos libertará. E aquele que comete pecado é escravo do pecado. Que liberdade é essa? Que eu vivo debaixo de uma escravidão, de um jugo que eu não consigo me livrar. O filho, ele permanece na casa do pai, mas o escravo não. E aí nós podemos fazer uma reflexão. Porque tem muita gente na casa do pai. Jesus diz que o escravo não permanece para sempre, mas ele permanece por algum tempo. E aí a gente faz uma reflexão aqui importante a respeito do que nós somos. Nós somos filhos ou somos escravos? Nós estamos na casa do pai, amém? Nós fazemos parte da igreja do Senhor, mas nós estamos aqui como filhos ou como escravos? O filho é livre, o escravo está sendo preso, está debaixo de um cativeiro, está vivendo uma vida de opressão. A escravidão não é um negócio legal. A pessoa que é escrava, ela só pode fazer aquilo que o seu Senhor permite que ela faça. Jesus diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado, quando começa a dominar a vida de alguém, quando começa a prender alguém, transforma a vida dessa pessoa uma coisa horrível. Aquele filho pródigo, ele entendeu equivocadamente que ele na casa do pai ele não tinha liberdade, ele precisava sair da casa do pai para viver uma vida de liberdade. Mas ele estava equivocado.
Segunda coisa que a gente extrai desse texto: o filho pródigo se deixou seduzir pelo mundo e se entregou a ele. Teve uma trajetória de farra, curtição. O texto diz que ele gastou toda a fortuna, toda a herança que ele pediu ao pai. Ele falou: pai, me dá a parte da herança que me pertence. O pai não discutiu com ele, o pai não brigou com ele. Talvez até tenha argumentado: meu filho, você tem tudo aqui, você precisa, você tem provisão, você tem alimento, você tem essa bênção que é poder viver em família. Mas o menino falou: não, eu quero a parte da herança, eu quero viver a minha vida, eu quero conhecer novas pessoas, eu quero usufruir das coisas que o mundo oferece. E aí ele partiu em busca da curtição, ele se tornou insensível, porque o pecado, à medida que ele é cometido repetidamente, ele vai tirando a nossa sensibilidade. Aquele mesmo pecado que quando nós cometíamos, nós chorávamos, tristes e arrependidos, à medida que ele vai se tornando corriqueiro, já não dói mais. E o pecado, independente de que tipo de pecado seja, o salário do pecado continua sendo a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele se afundou na lama dos pecados e dos prazeres. Foi envolvido por seus falsos amigos, incentivadores do erro, instigadores dos prazeres, mas que não permaneceram juntos quando aquele jovem começou a colher o que ele estava plantando. Ele começou a plantar muita coisa ruim, e como a lei da semeadura ensina, aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Você não pode plantar limão e colher laranja. Você não pode plantar na carne e colher vida eterna, não. Em Gálatas 6 fala: se nós plantarmos no espírito, do espírito nós vamos colher a vida eterna, mas se nós plantarmos na carne, nós vamos colher destruição. Ele começou a plantar um monte de coisas que ele não deveria estar plantando. Ele se envolveu com prostituição, ele se envolveu com bebedeira, ele se envolveu e se assentou na roda dos escarnecedores. Ele se esqueceu dos ensinamentos que ele recebeu na casa do pai e substituiu por conceitos, por valores que foram passados por seus falsos amigos. Mas quando ele começou a colher o fruto daquilo que ele estava plantando, os seus falsos amigos desapareceram. Mesmo talvez sem ter a consciência do que ele estava fazendo, ele optou em se tornar inimigo de Deus. Havia escolhido um caminho de perdição eterna, um caminho de separação, um caminho de morte, um caminho de trevas. Mesmo que não tivesse consciência de tudo o que implicava a decisão que ele tomou, era por aí que ele estava seguindo. Tiago capítulo 4, versículo 4, o texto bíblico diz: ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Isso é muito sério. Gálatas capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz: não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. A terceira coisa que a gente pode extrair da atitude desse filho pródigo é que ele correu um sério risco de não ter tempo de se arrepender e voltar para a casa do Pai. A Bíblia nos alerta para nós estarmos em permanente vigilância, para que estejamos preparados sempre. Quem é a pessoa que pode afirmar com toda certeza que estará viva nas próximas 24 horas? Quem ousa fazer isso aqui nessa noite? Afirmar com toda certeza: daqui a 24 horas pode escrever: eu continuarei vivo. Ninguém, sem estar com a mente insana, seria capaz de ousar dizer tal coisa. Aquele jovem correu um sério risco de não ter a oportunidade de uma reconciliação,
de um retorno para a casa do Pai. Tiago capítulo 4, versículo de 13 a 15, projeta para nós. Tiago 4, de 13 a 15. Nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos, nós não sabemos se estaremos aqui amanhã, nós não sabemos se o ano que vem estaremos aqui. Tiago 4, de 13 a 15, ele fala sobre isso. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Nós só estamos vivos nesse exato momento porque essa ainda é a vontade de Deus. Não há nada que nos impeça de mudar de planeta, de mudar de mundo. Deixar o mundo dos vivos e passar para o mundo dos mortos. Ou no caminho da morte eterna, ou no caminho da vida eterna. A única coisa que faz com que nós permaneçamos aqui é a soberana vontade de Deus. O pastor Cláudio Duarte, ele diz que todos nós estamos numa fila e recebemos uma senha. E essa fila é a fila da morte. Todos nós estamos nela. E vai chegar um momento que alguém vai dizer 52. E aí você vai ver que é o teu número. E você vai partir, vai estar na presença de Deus. Não são poucos os que, ao se entregar a uma vida de pecado, se tornam insensíveis à voz do Espírito Santo e incapazes de se arrepender. Contextualizando a experiência daquele filho pródigo, Jesus poderia ter voltado. Está escrito que Jesus virá como o ladrão de noite. Vigiai, porque não sabeis a que hora virá o Filho do Homem. E além disso, nós podemos ser chamados a qualquer momento à presença do Senhor. Aquele jovem poderia ter sido chamado para a sua prestação de contas pessoal. Coloca para nós Hebreus 9, 27. Olha o que diz Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Na outra versão diz, e quanto aos homens está ordenado a morrerem apenas uma vez, depois disso o juízo. Quando chegar o momento de nós partirmos deste mundo, não haverá alternativa. Não adianta fazer culto de sétimo dia para orar por quem já partiu. Não adianta reunir um ministério de intercessão para clamar por aquele defunto. Tudo o que nós podemos fazer para resolver a questão da nossa salvação, nós temos que fazer enquanto estamos vivos. Hebreus 9, 27 diz explicitamente, quanto aos homens, está ordenado morrerem uma única vez, e em seguida vem o juízo. Em quarto lugar, talvez a falta de relacionamento com o Pai deu a ele uma concepção errada a partir da ótica legalista e religiosa a respeito da casa do Pai. Talvez ele desenvolveu, mesmo estando na casa do Pai, ele conseguiu desenvolver uma visão totalmente equivocada do que era a casa do Pai, do que representava estar na casa do Pai. Né? Tem crentes que pensam que estar na casa do Pai é uma série de regras de não pode isso, não pode aquilo, crente não se diverte, crente não viaja, não curte gastronomia. Isso é gula. Uma picanha na chapa. Olha o som do inferno. Só se for para você, meu irmão, isso é um som do céu. Uma picanha na chapa. Irmãos, uma vez um irmão falou para mim, na minha época de adolescente, você está de bermuda. E se Jesus voltar e você estiver de bermuda? Aí eu falei para ele, e se Jesus voltar e você estiver tomando banho?
O legalismo muitas vezes distorce a visão adequada do que é pertencer ao reino de Deus, do que é poder estar na casa do Pai, irmãos. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Mesmo que não existisse céu e inferno, vamos supor que não existisse céu e inferno, existe. A Bíblia diz, né, que existe céu e inferno. Mas vamos supor que não existisse, a gente morresse, acabasse tudo. Irmãos, eu continuaria vivendo a vida cristã, porque é uma vida que nos traz princípios adequados para a vida, para a convivência em família, nos ensina a amar ao próximo, nos ensina a viver uma vida de fidelidade, nos ensina a perdoar. E o perdão traz inúmeros benefícios para a nossa saúde física e emocional. Se fosse só pelos princípios e valores da Sagrada Escritura, já valeria a pena ser um cristão. Tem pessoas que têm uma visão distorcida do que é estar na casa do Pai. 1 Coríntios 6,12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O princípio da vida cristã não é o de isso pode, isso não pode. Não pode bebezinho. O princípio bíblico não é esse. Por que nós não bebemos vinho, irmãos? Uma conversa franca conosco aqui. Por que nós não bebemos vinho? Porque é pecado? Não é pecado. O pecado, na Bíblia, fala da embriaguez. Entretanto, nós vivemos num país onde predomina em nossa cultura que o crente, que o homem de Deus não bebe. Não é verdade, irmão? Sim ou não? Se alguém te vê bebendo, comprando uma garrafa de vinho para levar para casa, certamente você vai escandalizar aquela pessoa. E se você for escandalizar alguém, é melhor você não fazer, por causa não da tua consciência, mas da consciência dele. É o que Paulo ensina. Existem muitas pessoas que têm a predisposição ao alcoolismo. E muitas vezes ela não sabe, se ela beber um pouco de álcool, isso pode desencadear um problema crônico e sério que ela vai ter que lidar pelo resto da vida. Existem outros motivos que nós poderíamos citar para que defender o consenso de que nós não bebemos. Não bebemos bebida alcoólica. Mas se você for olhar na Bíblia, você vai ver que Noé ficou chapadão. Tomou vinho demais, ficou chapadão. Olha o problema que deu. O filho dele foi, sem respeito, cão, chamou os irmãos, não protegeu a nudez do pai e foi amaldiçoado. Jesus, no casamento, transformou água em vinho. Jesus tomava vinho, irmão. Eu não quero encorajar ninguém a tomar vinho, não, né? Não é isso, a proposta não é essa. Se você não toma, continue não tomando, porque toma suco de uva. Se você gosta do sabor do vinho, toma um bom suco de uva que ele é parecido. Mas a questão é que existe um legalismo muito grande. É o tamanho do cabelo, é o pastor da igreja Renovo, ele não usa terno e gravata. Ele não deve ser um pastor sério. Irmão, nesse calor do Rio de Janeiro, se eu boto um terno e gravata, aí que eu não ia me considerar sério. Eu ia me considerar meio... Agora, se eu quiser usar, problema meu. O pastor agora está ficando meio religioso, está usando terno e gravata. Se amanhã ou depois eu resolver querer usar, é problema meu. Amém, irmão? A não ser que eu escandalize alguém, aí eu paro de usar. Mas se não for escandalizar, for só crítica, eu continuo usando. Existe um legalismo muito grande, né? Talvez aquele jovem, o filho pródigo, tenha baseado o seu relacionamento com o pai de acordo com o princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal, ao invés do princípio da árvore da vida. O que é o conhecimento do bem e do mal? É certo ou errado? Pode fazer? Não pode fazer. O princípio da árvore da vida é um princípio do relacionamento.
Relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, a palavra transformadora, a vida espiritual que nos impede de fazer aquilo que desagrada o Pai, porque existe uma unção interior que nos conduz, que nos esclarece, que nos guia. Porque os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Está escrito. Não é a questão de certo ou errado. Eu não vou continuar falando por causa do tempo. Talvez aquele jovem filho pródigo tenha perdido muitas batalhas para vencer o pecado por tentar fazer isso pelo modelo da antiga aliança, a lei do pecado da morte, e não pela lei do espírito e vida. Romanos 8, 1 e 2. O apóstolo Paulo, ele faz uma exposição no capítulo 7 de Romanos. Ele diz, olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse que eu faço. E ele entra num conflito muito grande, num conflito quase que agoniante. Ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do poder dessa morte? Mas depois, numa lucidez esplêndida, só alguém que tem intimidade e ouve a voz do Espírito, ele chega à conclusão, mas graças a Deus, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aí ele entra no capítulo 8 de Romanos dizendo, portanto não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e vida me livrou da lei do pecado da morte. A lei do pecado da morte é, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Mas a lei do Espírito e vida, eu não faço isso, porque eu sou santo. Eu fui santificado em Cristo Jesus. O meu alvo é a estatura do varão perfeito. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas não me deixarei provar por nenhuma dessas coisas. Você pode adorar Jesus Cristo? Aquele filho pródigo, ele não estava mais se sentindo bem na casa do pai, irmãos. Olha só que coisa absurda. Ele não estava se sentindo bem, ele já não estava se sentindo fazendo parte daquela família. Ele já começou a cogitar que poderia haver um outro lugar melhor para ele estar. Ele não recebeu a revelação que o salmista teve no Salmo 16, versículo 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença há plenitude de alegria, ao seu lado há delícias perpetuamente. Estar na casa do Pai é estar num lugar onde há plenitude de alegria. Estar ao lado do Pai é estar em um lugar onde há delícias perpetuamente. Isso é um estado de alma, isso é um estado de espírito, onde a alegria, o prazer, determina o como é bom estar na casa do Pai. Em quinto lugar, foi necessário sofrer duramente nas mãos do diabo. O filho pródigo precisou sofrer duramente nas mãos do diabo para se recordar de como era boa a vida na casa do Pai. Você não precisa passar por isso. Viu? Você não precisa passar por isso. Catuca essa pessoa do teu lado que está conversando aí, para parar de conversar. Isso. Você não precisa passar por isso. O filho pródigo sofreu duramente na mão do diabo para poder entender que o melhor lugar para ele estar era a casa do Pai. Você não precisa passar por isso. Ele sofreu nas mãos do diabo, colheu as consequências de uma vida vazia e sem Deus, para poder lembrar que o mais simples e o que menos possuía na casa do Pai tinha tudo em abundância. Lucas 15, que é o texto base, a partir do 15 até o 19. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar a porcos. Ele saiu da casa do pai e foi apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Olha só o estado que ele chegou.
e ninguém lhe dava nada. Ele queria comer comida de porco e ninguém dava isso para ele, irmãos. Esse é o estado que alguém que sai da casa do pai achando que vai alcançar coisas melhores para si, achando que vai ser feliz, achando que vai se realizar longe da casa do pai. O fim de quem faz isso é o fim que chegou esse filho pródigo. Ele queria comer bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Pastor Ebi Uber afirma que a expressão que as pessoas gostam de usar, Deus me falou, tem sido usada para fazer as maiores aberrações. Pastor Ebi Uber, vou repetir, ele afirma que a expressão que as pessoas gostam de usar, Deus me falou, tem sido usada para fazer as maiores aberrações. Deus me falou que meu tempo aqui acabou. Deus me falou que é para eu iniciar um ministério meu. Deus vai falar um negócio desse, rapaz. Cara carnal, independente, não consegue se submeter, e porque não consegue submeter, ele quer começar um ministério próprio. Deus vai falar um negócio desse. Deus me falou que é para me separar, porque eu quero ser feliz. Quem falou foi o diabo, ou o teu coração. Deus não. As pessoas estão cometendo as maiores aberrações, se utilizando dessa expressão. Deus me falou. Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Deus me falou agora que não é mais para congregar, porque por causa disso, por causa daquilo, então eu não vou congregar mais, vou ficar em casa só eu e Jesus. E há uma cegueira tão grande que faz com que as pessoas entrem e aprofundem-se em um cativeiro espiritual tão rígido, e muitas vezes é difícil de sair dele. Muitas vezes as pessoas não conseguem mais enxergar o que realmente está escrito nas Escrituras, porque já conseguiram ter sido cegadas totalmente pelo Deus deste século. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não creiam no Evangelho. Mas algumas pessoas que tomaram posições equivocadas e se distanciaram de Deus, saíram da casa do Pai, perderam a capacidade de enxergar espiritualmente e já não conseguem ver o estado que se encontram. A experiência do filho pródigo nos faz um grande alerta. Muitas pessoas só irão dar valor ao que possuem na casa do Pai quando se encontrarem destruídas, arruinadas, vazias e sem nada. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, projeta para nós. Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Né? É preciso haver arrependimento, é preciso voltar para a casa do Pai. Em sexto lugar, aquele filho se arrependeu e voltou para a casa do Pai. O Pai sempre estará de braços abertos para te receber. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Não importa o que você tenha feito, Ele perdoa você. Na casa do Pai, a honra. Na casa do Pai, a provisão. Na casa do Pai, a mantimento. Na casa do Pai, a comunhão. Na casa do Pai, a alegria. Na casa do Pai, a milagres. Na casa do Pai, a salvação. Na casa do Pai, a vida eterna. O melhor lugar para se estar é na casa do Pai. Aquele jovem, quando ele chegou no fundo do poço, quando ele se
se entranhou no mais sujo lamaçal do pecado, onde nem comida de porco ele conseguia comer, ele percebeu que ele tomou, em um determinado momento da sua vida, a pior decisão que qualquer pessoa pode tomar, que é sair da casa do pai. Mas graças a Deus, aquele jovem, ele retornou. Queridos, nessa noite, enquanto estamos aqui nesse culto de celebração, eu quero encorajar você, valorize a casa do pai. Mude o teu olhar, mude a tua ótica, irmãos. Eu creio que aquele filho pródigo, ele não saiu de repente da casa do pai. Ele não chegou, acordou hoje, acordei com uma vontade de sair da casa do pai. Não é assim. Ele começou a se queixar das suas tarefas. Ele começou a achar que ali não era um bom lugar. Ele começou a nutrir esse pensamento no seu coração. Ele começou a cobiçar outras coisas para que ele viesse a fazer fora da casa do pai. Ele começou a acalentar sentimentos ruins em relação à sua liderança, em relação aos seus irmãos, em relação à sua célula. Ele começou a rejeitar os ensinamentos que haviam ali na casa do pai, por se achar mais sabedor, mais sabichão. E a gente pode começar a especular tanta coisa que aconteceu no coração daquele jovem, até que finalmente ele concluísse que não era para ele permanecer mais na casa do pai, que ele ia buscar a sua felicidade. Eu quero terminar dizendo que é tempo de andarmos juntos, de valorizar a casa do pai. Não podemos ser seduzidos pelas propostas desse mundo corrompido, maligno. Jesus disse há 2000 anos atrás, o mundo está no maligno. E hoje eu digo, o mundo está para lá do maligno. Se há 2000 anos atrás já estava no maligno, hoje está para lá do maligno. Não podemos ser seduzidos pelas propostas do mundo corrompido, não podemos ficar pelo caminho. Não pense que sua experiência será diferente da do filho pródigo. Deixar a casa do pai, em pouco tempo, estará se alimentando com os porcos. Permaneça firme na casa do pai. Amém? É tempo da gente andar junto, é tempo da gente crescer junto, é tempo da gente vencer o inimigo junto. É tempo da gente, expandir o reino de Deus juntos. Porque em breve Jesus vai voltar. E quando ele voltar, a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que quando o Filho do Homem vier, encontrar vigiando. Amém? Você pode adorar a Jesus Cristo. Aleluia!